pessoal, boa noite. Daqui a alguns instantes nós vamos estar iniciando aí a live com a professora Bia Amorim. A professora já entrou. Esperar a professora Bia solicitar aí. Aí, Raí, o Alisson, sejam bem-vindos aí. Estamos aqui aguardando a conexão com a professora Bia. Olá, Oi, professora. boa noite, tudo bem? Tudo bem? Como é que você está? Tudo bem também. Carlos, você está me ouvindo bem? Estou O sim. pessoal também está conseguindo ouvir bem? E você, me escuta bem? Escuto sim. Pronto, também estou escutando muito bem você. Perfeito. Bora lá. Bora lá. Professor, então vamos aqui iniciar, né? De vez em quando eu vou olhar aqui pro computador, tá? Claro. Devido à nossa pauta, né? Sim, sim. Então, professor, eu vou aqui me apresentar, né? Eu sou o professor Elias, sou aqui do município de Baturité, interior do Ceará, profissional de educação física e presido uma associação já faz 11 anos, né? A Associação dos Profissionais de Educação Física do Maciço de Baturité, que é uma região que fica a 100 quilômetros de Fortaleza, uma média, tá? Uhum. Ela fica, é uma região que compreende serra e sertão. Temos um friozinho, mas também Uau. um calor também, tá? Sim. Também sou representante regional da FIEP, que é a Federação Internacional de Educação Física, né? Que temos à frente aqui o professor Ico Trindade, o professor Uhum. Carnaval, o professor Clineu, são pessoas que têm uma experiência na educação incrível, né? Legal. Professora, minha área de atuação, eu digo que eu trabalho um pouco de cada. Trabalho com educação física escolar, eu trabalho com projetos sociais, eu trabalho com academia, tenho uma pequena academia aqui na minha cidade, né? Então, tudo que dá, eu estou entrando ali para colaborar e aprender e também, né, ganhar o pão nosso de cada dia, né? Claro. A Alexandre aí entrou, minha esposa. Então, professora, basicamente é isso aí que eu faço aqui na região, esse trabalho em cima de valorização, né, do profissional, sempre Sim, tentando buscar, ajudar, colaborar, né? claro. E não é um trabalho fácil, um trabalho muito difícil, mas eu tenho um apoio do conselho aqui de educação Uhum. física da quinta região. Queria mandar um abraço para o presidente Coquinho e todos os conselheiros, né, que a gente já tem uma amizade de algum tempo. E é Legal. isso aí, professor. Agora eu queria que você se apresentasse aí pro pessoal. Claro, antes de me apresentar, primeiro dar boa noite, né, para todo mundo, agradecer a participação. Esse tipo de bate-papo acaba sendo muito enriquecedor para a gente. A gente precisa, né, fazer esse tipo de conversa na nossa área. E também te agradecer, professor, pelo convite, né, por me abrir essa porta, essa possibilidade. A gente já conversou alguns dias atrás, né? Você Isso. me contou bastante essa história, seus objetivos e suas aspirações. E particularmente fico muito feliz, admiro muito vocês aí do Nordeste, porque eu sou de São Paulo, né, ou do interior de São Paulo pelo menos, e aqui a realidade do esporte eu sei que é outra. E a gente tem alguns diferenciais aqui. Então, quando eu vejo o trabalho de vocês, especificamente do povo de Fortaleza, que eu vejo a batalha que é, fiz a live com o professor Emanuel esses dias atrás, e vocês não se desgarram, vão à luta, estão sempre em contato, sempre buscando essa capacitação. Eu acho muito lindo esse trabalho que vocês desenvolvem aí. Então, para mim é uma satisfação e uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Eu até participei da live perguntando se existia a Sim, possibilidade desse curso vir para o interior, né? sim, E como foi, até que eu esqueci de falar, como foi que eu conheci a professora Bia? Eu faço a pós-graduação em gestão esportiva, né? Sempre gostei da área. E
fazendo uma pesquisa nos canais de YouTube, né? Encontrei o canal da professora Bia. Daí então eu já fui no Sim. Facebook, já fui no Instagram, já adicionei e a gente já começou a conversar, né, professor? Esqueci até de falar. Foi assim mesmo. E é muito gostoso, é muito legal ter esse contato, porque assim a área da gestão do esporte ainda ela é muito pulverizada, né? Então quando a gente se encontra e se conecta, vai gerando esse tipo de relacionamento e é muito bacana. Mas então, para explicar um pouquinho para o pessoal que está aqui acompanhando, né, quem que eu sou e o que exatamente eu faço, eu também sou profissional de educação física, me formei em 2010 e formei na USP, tive a grata oportunidade, né, de fazer a minha formação lá. E desde daquela época eu já trabalhava, ou já gostaria de trabalhar com gestão do esporte, muito mais do que com a área técnica. A área da gestão acabou me atraindo um pouquinho mais. Depois de formada, eu voltei aqui para São José dos Campos, que é da onde eu sou, e né, acabei fazendo toda a minha carreira. Aqui eu comecei a trabalhar com o meu pai, que era era coordenador técnico da equipe de vôlei feminino daqui de São José. E eu entrei para trabalhar com eles, né, meu pai e toda a comissão técnica dentro da área administrativa, para cuidar da parte de projetos, né, elaboração de projetos para captação de patrocínio, lei de incentivo, finanças, marketing, enfim. Então fiz a minha carreira aí. E foram 8 anos trabalhando como coordenadora administrativa lá. E nesse meio tempo eu acabei percebendo muitas similaridades e dificuldades entre os profissionais que atuam com o esporte e também entre as equipes, geralmente ligadas a essa falta de recurso financeiro, essa dificuldade que a gente passa, essa dificuldade de gestão. E aquilo me despertou a vontade de começar a falar abertamente sobre gestão e compartilhar um pouquinho daqueles aprendizados que eu vinha adquirindo pela experiência prática no dia a dia. E surgiu daí então a vontade de montar esse canal no YouTube, que lá eu falo um pouquinho sobre gestão, né? A minha ideia é sempre compartilhar conhecimento, atendendo às demandas de quem está precisando realmente. E, em paralelo a isso, eu acabei fazendo a minha formação na área do desenvolvimento humano, que é a formação em coaching. E hoje eu basicamente fiz a minha transição de carreira para atender especificamente profissionais que trabalham com esporte. A quê? A ter uma carreira mais bem-sucedida, ter uma carreira mais satisfatória, conseguir desbloqueando aí os seus entraves ao longo do caminho para conseguir ter satisfação, ou para profissionais que querem empreender dentro dessa área, ou já têm empresa, mas precisam ter resultados melhores, enfim. Então, o meu trabalho é nesse tete-a-tete de conversa mesmo no dia a dia com gestores e profissionais da área do esporte em geral. Então, professora, vamos dar aqui início, né? Sim, Estamos vivendo tempos obscuros, de muita dificuldade, sim, tudo novo, né? Então, e os profissionais de educação física estão sentindo muito. Principalmente sim. aqueles profissionais que trabalham na área do personal trainer e os proprietários de academias, né? Estão sofrendo mais devido ao isolamento social, né? Uhum. Então, o objetivo da live não é só ajudar o personal ou o dono da academia, não. É ajudar o profissional de educação física como um todo, né? Sim, Com algumas ideias sobre carreira, sobre gestão, o que fazer. legal. Então, a primeira pergunta aqui, professor, é o seguinte: o que é a gestão de carreira e como ela pode Uhum. ajudar o profissional de educação física nesse momento? Joia. Então, de uma maneira geral, a gestão de carreira é a gente ter esse olhar mais administrativo e mais estratégico sobre aquilo que a gente faz profissionalmente todos os dias. É a gente criar uma carreira para a gente que traga mais satisfação e que a gente tenha certeza que a gente está chegando a algum lugar. O que acontece dentro desse nosso ambiente do esporte e da educação física? Muitos profissionais acabam se formando e vão entrando no mercado de acordo com as oportunidades que vão aparecendo, sem necessariamente ter um plano para que essa carreira tenha um crescimento, sem que o profissional saiba exatamente para onde ele está indo. Uhum. O que acontece com isso? Muitos vão ficando pelo caminho, acabam desistindo e saindo da área porque ou não encontram oportunidades de trabalho, ou porque até encontram oportunidades, mas essas oportunidades acabam não sendo tão satisfatórias, tão prazerosas, e aí o profissional decide investir em uma outra área, por mais que goste da educação física. Ou então até constrói uma carreira, mas que vai meio capengando, né? Vamos dizer assim. É uma carreira que o profissional precisa trabalhar demais. O profissional de educação física geralmente trabalha muito, trabalha em excesso, porque tem vários empregos, né? Precisa
complementar renda em vários tipos de trabalhos diferentes. E muito disso vem por causa da falta de planejamento. A gente sim tem uma desvalorização profissional, desculpa, no geral, assim, mas ao mesmo tempo essa falta de planejamento também acaba sendo um impedidor da gente aproveitar melhor as oportunidades que a gente tem. Então a gestão de carreira ela vem para mudar um pouquinho essa chave e a gente passar a enxergar a nossa carreira como um plano, como um caminho a ser seguido. Tem uma metáfora que eu uso, que eu gosto muito de dizer, que quando a gente sabe aonde a gente quer chegar na nossa carreira, é como se a gente tivesse um GPS da nossa própria vida. E isso facilita a nossa trajetória. Então, vou pegar um exemplo. Quando a gente pega, por exemplo, eu uso muito esse exemplo porque eu acho ele bem lúdico e fácil de entender. Se a gente tem um navio que está no mar e esse navio fica à deriva, ele perde contato com todo mundo, ele fica perdido. Vem onda, o navio acaba indo para um certo lugar. Vem ventania, o navio vai para outro lugar. Cai tempestade, o navio fica sem saber o que fazer. Então ele fica completamente perdido. Mas a partir do momento que esse navio encontra, por exemplo, um farol numa ilha, por mais que ele não tenha os recursos necessários, né, de comunicação, ele sabe para onde ele está indo. E aí bate vento, bate onda, cai tempestade, é difícil. Os desafios vêm, mas ele sabe qual é a rota. E na nossa vida é a mesma coisa. Quando a gente sabe para onde a gente está indo, é como se a gente tivesse esse farol que vai guiando todas as nossas escolhas. A nossa vida é feita de escolhas. E quanto mais consciente essas escolhas forem feitas de acordo com aquilo que a gente realmente quer para a nossa vida, mais fácil vai ficando essa construção. Então a gestão de carreira dentro do mundo da educação física, ela ajuda o profissional que trabalha com esporte, com atividade física, exercício físico de uma maneira geral, a construir uma carreira mais sólida e mais direcionada. Professora, você tocou num ponto aí que é um ponto delicado, que é a questão da valorização profissional, sabe? Sim. Eu costumo dizer, eu acho que quem se valoriza é o profissional, a partir da prática pedagógica dele. Perfeito. Né? A formação continuada, que é um dos temas que nós vamos tocar, é muito importante para isso. Né? Então, o que é que eu quero dizer? Porque tudo, o pessoal coloca a culpa no conselho. O que aconteceu na educação física de ruim é o conselho. Né? O conselho não faz isso, o conselho não faz aquilo, o conselho não vai fazer nada. Eu ganho R$6, R$8, R$12 hora aula, o conselho não vai fazer nada. Ele não sabe fazer a diferenciação, o que é uma associação, o que é um sindicato, o que é um conselho de classe. Né? Então tem que ficar claro para os profissionais e para os estudantes, que daqui a pouco vão estar aí na área, né? o que cada entidade é responsável por fazer. Né? O conselho é bem claro, é um órgão normatizador, fiscalizador. Ele fiscaliza a profissão. O sindicato, ele cuida das causas trabalhistas. E uma associação, ela promove eventos, cursos, simpósios, ela é responsável, ela representa a categoria junto aos órgãos públicos, né? Então o pessoal tem que entender isso aí, tá? Então só para contextualizar, ajudar a contextualizar, tá, professora? Perfeito. Vamos aqui para, assim, a professora, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, professora. A professora Gabi, lá do Liceu de Baturité, uma escola que eu já trabalhei, ela pediu para depois a gente abrir aí para as perguntas. Gabi, a gente deixa no final, né, professora? Um tempinho aí para as perguntas, tá? Legal. Pronto. Professora, nosso segundo ponto aqui. Quais os aspectos o profissional de educação física deve levar em consideração na hora de montar o seu plano profissional, né? Ele está ali finalizando a sua graduação, ele já fez o seu estágio, né, probatório, você está supervisionado dentro de uma academia, dentro de uma escola ou dentro de um clube, né, porque a educação física tem um nicho enorme, né? Então, quais são esses aspectos que o profissional tem que levar em consideração? Perfeito. E essa é uma das coisas que eu trabalho muito dentro do processo de coaching, Elias, porque existem muitas variáveis diferentes e a gente sempre parte de um ponto principal, que é aquilo que você quer para sua vida, que a gente chama dentro do modelo do coaching de propósito de vida. Mas não é essa coisa filosófica do propósito de vida, até pode ser, mas é uma coisa mais concreta daquilo. Assim, a gente vai passar uma vida inteira exercendo uma profissão, geralmente, né? É claro que cada um constrói a sua carreira, mas a nossa ideia é construir uma profissão em que a gente vai fazer aquilo todos os dias da nossa vida.
Então, a gente precisa partir do ponto de entender o que, que eu quero para minha vida. Esse é um primeiro ponto. E para isso a gente precisa se conhecer. Entender melhor antes de olhar para o mercado, antes de olhar para a carreira, antes de olhar para o externo, é olhar para dentro. E entender o que, que eu quero, quais são as minhas competências, quais são as minhas qualificações, o que, que eu já tenho como qualificação e o que, que eu ainda preciso desenvolver como qualificação também é um ponto muito importante. O que, que eu tenho de ponto forte, de características naturais minhas, o que, que para mim é fácil de desenvolver na minha vida, que eu já tenho como habilidades e talentos que são naturais e que eu posso agregar dentro da minha carreira numa área que combine com aquilo. Porque muitas vezes a gente faz uma escolha errada na carreira porque tá todo mundo fazendo. Então, nossa, eu tô com um bichinho aqui, peço desculpa de ficar assim, mas tá incomodando. Às vezes a gente faz uma escolha errada porque tá todo mundo indo para aquela área, ou porque aquela área, ela aparentemente, ela dá mais retorno financeiro, ou porque a área já é mais estruturada, acaba chamando mais atenção. Mas esses pontos externos, eles não garantem que a gente, dentro das nossas competências, das nossas qualificações, vai ser bem-sucedido dentro daquela área. O que garante que a gente vai ser bem-sucedido é o nosso esforço diário em construir aquilo. Quando a gente entra numa área em que o nosso esforço diário está de acordo com os nossos valores, com os nossos princípios, com o nosso propósito de vida, fica muito mais fácil. Então, para tirar do campo, né, muito subjetivo e um pouquinho para a prática, é sentar e realmente pensar. Se possível, colocar no papel de qualificações, o que, que eu tenho de pontos positivos, que áreas eu já fiz uma graduação inteira, ou já passei por um curso inteiro, quais foram as áreas que eu gostei. E depois de fazer essa análise interna, aí sim olhar para o mundo externo. E aí ir para lá e ver profissionais que estão atuando naquela área que eu gostaria de atuar, empresas que poderiam me acolher dentro daquela área. Conversar, inclusive com profissionais a respeito de questão salarial, do dia a dia do trabalho, quais são as tarefas que aquele profissional desenvolve, para eu saber se aquilo que tá me esperando no mercado é realmente aquilo que eu quero. E esse ponto, ele precisa ser definido logo no início da carreira. Se não foi definido, não tem problema, nunca é tarde para a gente fazer. Mas quanto mais cedo a gente consegue olhar lá para frente, entender o que nos espera, mais a gente consegue se preparar melhor agora e acabar não se frustrando depois. Ótimo, professora. Vamos aqui para o terceiro tópico, né? Vamos. Que é uma parte que eu acho fundamental, sabe, Bia? Como você vê a importância, né, da formação continuada em educação física. Por que que eu te pergunto isso? Porque eu percebo uma certa resistência de alguns profissionais em ter a sua formação. Eu conheço profissionais que só fizeram a graduação e pararam, alguns fizeram uma especialização, também tranquilo, show de bola. Cursos, ano passado, de 2019, nós fizemos 7, professor. 7 cursos aqui durante o ano todo. E teve um curso especificamente que eu trouxe o professor Paulo Eduardo Carnaval, que é do Rio de Janeiro, mas hoje ele mora aqui no Ceará, e é delegado adjunto da FIEP, e eu pensava que esse curso ia bombar, sabe? E não foi. A gente sente muito, mas eu não desisto. Outra coisa que aconteceu no ano de 2018, e também me lembro que me afetou muito na época, não sei se você já ouviu falar no professor Dr. Jorge Bento, né? Professor lá de Portugal, incrível. E eu conheci ele através de um professor que veio dar aula aqui em Baturité, e ele foi fazer o doutoramento dele em Portugal, e eu comecei a acompanhar pelas redes sociais, e o professor sempre mantinha contato, e ele disse: Alice, quando eu for no Brasil, especificamente em Fortaleza, eu vou aí em Baturité para a gente fazer uma palestra e tal. Professor ótimo. E aí em 2018 ele veio para Fortaleza, e no domingo ele veio para cá. Fiz uma divulgação enorme, expectativa e tudo. Não deu 20 pessoas, sabe? Um cara com conhecimento incrível, incrível, sabe? Quem estava lá saiu. Foram 3 horas de palestra, mas durou, sei lá, valeu por um curso gigantesco. Com certeza. Então, como você vê essa questão da importância da formação? Eu vejo como essencial, fundamental, é uma coisa que precisa fazer parte da nossa veia enquanto profissionais, né? E aí eu junto um pouquinho com o ponto que você falou anteriormente sobre
a questão da desvalorização profissional. Então, sim, a gente já parte um pouco desse princípio, a gente sai um pouco atrás se a gente for comparar a educação física com outras profissões. Mas o trabalho de reverter tudo isso não é das autoridades, não é do CREF, não é do conselho, é de cada um de nós, é cada um dos profissionais dentro da sua responsabilização por aquilo que faz. Então, um dos meus trabalhos, inclusive, é a gente chamar a responsabilidade para si e parar de olhar para o outro. Porque, sim, seria lindo se a gente tivesse órgãos que pudessem nos oferecer condições melhores. Seria bom se a gente tivesse políticas públicas. E, sim, vamos batalhar para que isso aconteça. Por outro lado, aquilo que está no nosso controle é a construção da nossa própria carreira. É só sobre isso que a gente tem controle nesse momento. E a questão da capacitação ela é fundamental porque não existe evolução sem conhecimento. É muito difícil. A gente pode querer sonhar, pode querer fazer, pode querer mudança, mas não existe mudança sem um processo de conhecimento. Então, hoje em dia, a graduação já é pouquíssimo, né? A gente está vivendo num mundo que está em constante mudança, a tecnologia está trazendo isso, inclusive, para dentro da área da educação física, mas não é só a tecnologia. As pessoas mudam, os comportamentos mudam, os próprios profissionais mudam, a área muda. Então, para tudo isso, a gente precisa adquirir conhecimento. E estar em relacionamento com outras pessoas, né? Não é só o conhecimento formal, mas é a prática, a experiência, o networking. E também não é só o conhecimento relacionado àquela nossa área técnica. A gente sai da faculdade formado tecnicamente. A hora que a gente vai entrar no mercado de trabalho, a gente lida com muitas outras coisas que a gente sequer pensou que deveria lidar dentro da faculdade. Então, todo profissional acaba sendo o empreendedor da sua própria carreira. E precisa estudar marketing, pelo menos um pouquinho, o básico disso. Precisa estudar um pouco de vendas para saber como se posicionar, como passar a sua imagem, como se vender. Precisa estudar administração para poder gerenciar o seu tempo, gerenciar a sua carreira, a sua produtividade, a sua própria evolução. Precisa estudar finanças. Tudo isso faz parte da nossa construção enquanto profissional. E é claro, precisa ser tecnicamente um bom profissional também. Então, a formação continuada ela é para sempre, ela não é formal e ela não é ligada a um certificado. Ela é ligada a conhecimento, a sabedoria que a gente vai adquirindo em cursos, em relacionamentos, em palestras, né, no próprio dia a dia, da onde a gente está inserido, enfim. Então, é fundamental. E aqui, professor, eu queria colocar até um outro ponto, e você, né, tem essa visão do outro lado da mesa, que eu acho que também, ali dentro, também precisa ter essa mudança de as organizações também começarem a atrair mais para perto de si os profissionais ao ponto de mostrar a importância e a relevância da formação continuada. Sei que é difícil isso, nem sempre. A gente dentro das organizações, eu sei disso porque eu trabalhei dentro da Secretaria de Esportes aqui de São José, às vezes a gente também não consegue colocar isso. Mas cabe também às organizações mostrar a importância disso, elevar o nível das suas exigências, mostrando para o profissional que a gente está junto. Precisa ter essa união entre profissional e organização no sentido de vamos crescer juntos, um ajudando o outro e não competindo um com o outro. Né? Não é esse fogo cruzado, e sim que se a gente se une, a gente cresce mais. Verdade. E só salientando, professor, eu não sei se foi criado no CREF 5, mas desde 2017 foi criado um projeto chamado CREF 5 itinerante. Legal. O conselho vem para o interior, né? E ele traz todo o seu aparato, secretaria, jurídico, fiscalização, legal. E o carro-chefe são os cursos, né? Uhum. Então, desde 2017, nós realizamos, né, em parceria com o conselho, o CREF 5 itinerante maciço de Baturité. Já trouxemos grandes profissionais. Né? Então, o objetivo do projeto é estreitar essas relações, né? Uhum. Fazer com que o profissional, ele como é que eu posso falar? Tome de conta, tome posse, se apodere do conselho, né? No melhor da palavra. Então, sim. Esse é uma das ações que a gente faz aqui, né? E, professora, falando em formação continuada, hoje a gente passou o dia se comunicando, né? Eu vou adiantar aqui o assunto
para os colegas que estão acompanhando a gente aí. O professor René Maza, que é um grande amigo, depois eu vou lhe apresentar pelas redes sociais, né? Legal. Ele criou no mês de novembro do ano passado a ACEPT, que é a Associação Uhum. Cearense de Personal Trainers, né? E o professor René, ele também é coach, trabalha na gestão, cara muito Legal. proativo. E vendo essa situação que a gente vive hoje de pandemia, ele criou o primeiro Fitness Talks, né, que é o Legal. Falando sobre Fitness. É uma reunião, é um curso através da forma remota, né? Sim. E ontem nós tivemos reunidos os presidentes das APEFs. Ao total são 6 aqui no Ceará. Nós estamos incentivando alguns colegas a abrir em outras regiões aqui, né? Mas a gente encontra uma certa resistência porque para você estar à frente de uma associação você tem que ser um abnegado, fazer porque gosta, né? Sim. E aí nós tivemos a ideia de pegar o gancho do René e criar outros talks Uhum. aí, né? E eu fiquei responsável por fazer 2 talks, um voltado para a educação física escolar, que já estava planejado, eu só vou mudar agora para a questão remota, né? Hoje já alinhei com os professores e também tive a ideia hoje, o estalo aqui, rapaz, vou falar sobre gestão esportiva, que eu estou estudando, né? Sim. E nós vamos Sim. fazer o primeiro Sports Magnamente Talks, né? Uhum. Falando sobre gestão esportiva. Que E aí eu legal. já conheci, já convidei a professora Bia já aceitou, quero agradecer ela aqui. A gente ainda vai alinhar as datas, né? O curso mesmo em fio, o conteúdo. Também, Sim. também fechei hoje com o professor Jorge Stilianos, também aí de São Paulo. Né? O professor René Maza vai também estar com a gente. E terá outros professores que a gente vai conversando, porque ele vai ser no mês de junho. Né? A gente Uhum. vai escolher um dia na semana, vamos dividir aí a gestão esportiva em 5 tópicos. Tá? Também chamei o professor João Nunes, que vai ficar com o empreendedorismo na educação física. O professor João Nunes é lá de Santa Catarina, também já deu o ok dele. Né? Que Então legal. a gente vai. Isso é um mundo novo. Né? Sim. O empreendedorismo e a questão remota, online. Vamos ver no que vai Perfeito. dar aí, né, professor? Então, quero fazer o convite, participar. Daqui a pouco, às 20 horas, começa o primeiro Fitness Talk. Já estou aqui já também antenado, Preparadíssimo já. preparadíssimo, porque eu vou participar, né? Então, e já aprendendo como é que funciona. Né? Sim. Então, Sim. professora, queria agradecer você por ter aceitado o convite aqui da gente, tá? Professora, Imagina. dando continuidade à nossa live, o quarto item é sobre o trabalho do coach. Explica a importância desse profissional na gestão de carreira, tá? Legal. Explico sim, vou até já pegar o gancho que eu só responder o comentário do Luiz Adriano, que falou que o grande problema da educação física é o próprio profissional, que ao invés de investir em si, prefere viver naquele comodismo e ficar junto da grande maioria que não tem crescimento. Acontece muito, Luiz, e né, todo mundo, a gente sabe disso, quanto que a falta de interesse em capacitação acaba sendo uma coisa característica da nossa área. E por outro lado, eu parei de olhar o profissional por esse lado, e hoje no meu trabalho, um dos maiores objetivos é ser a pessoa que planta sementes, que procura facilitar e chamar a atenção das pessoas do tipo, vamos fazer junto, vamos crescer juntos. E se a gente não tiver pessoas dentro da área que mudem o discurso, né, que a gente pare de ficar, de repente, apontando para os profissionais, né, a falta, a falta, a falta, e comece a falar sobre o que a gente já tem, a gente não vai andar junto. Então é legal a gente ter essa percepção de que essa é a nossa realidade e a gente trabalhar no contrário disso, estimulando cada vez mais, abrindo oportunidades, como você está fazendo, né, de ter esse espaço para a gente conversar aqui, trazendo cursos e cada vez mais as pessoas vão se interessando pela capacitação. Essa é uma característica que ela vai acontecendo quanto mais a gente faz. Então, falando especificamente do trabalho de coaching, geralmente chegam para mim pessoas que já estão num patamar que entenderam que sim, querem ter um outro olhar para a própria carreira, querem se desenvolver. O que a gente faz dentro do processo? É um processo de desenvolvimento em que a gente passa um tempinho juntos ali, mais ou menos 3 ou 4 meses, desenvolvendo competências sobre aquela área de atuação. Então, o coaching ele trabalha com metas, né, com foco, com planejamento, com identificação e estabelecimento de objetivos
para que aquela pessoa consiga chegar nesse ponto. O coaching ainda é uma área muito nova, muito desconhecida, mas ele tem a base do esporte. A ideia, ela veio do esporte com esse aspecto do treinamento. Tanto é que nos países que falam inglês, o treinador é chamado de coach. Então a ideia do coaching, enquanto fora, né, do esporte, enquanto carreira, é justamente eu como coach sou uma treinadora de pessoas para ajudar essa pessoa a conseguir se desenvolver. E aí, nesse processo, a gente passa por autoconhecimento, a gente passa por reconhecimento de competências, aquilo que eu falei no comecinho, que nós já temos, o que ainda falta, para que juntos a gente vai desenhando essa carreira, abrindo o caminho, trazendo mais clareza sobre aquilo que a pessoa quer, para que as escolhas elas sejam estratégicas e não escolhas aleatórias. A gente entra em ação e toma atitudes sempre baseada em algum motivo por trás. Não é não é uma escolha aleatória. Tem uma estratégia, tem um porquê da gente fazer as nossas escolhas. E é assim que o coaching ajuda na construção de uma carreira dentro da educação física. Então, professora, é super importante o profissional ter acesso a um profissional do coaching, né? Para alavancar a sua carreira, né? Já tive a minha primeira sessão, né, professora? Tem alguns planos aqui com alguns amigos. Já dizer para você que eu já fiz a primeira tarefa. Oh, que né? Bom! Vou ter a próxima reunião, já está feita. Dar um abraço aqui para o professor Heraldo Simões, professora Bia. O doutor Heraldo é professor da UES, e o grande amigo aqui, ele foi um profissional que sempre deu apoio aqui à associação. Professor Heraldo, um abraço aí. Legal. Professora Bia, dando continuidade, né? Agora vamos aqui para o momento mais atual. Nessa quarentena que vivemos, o que o profissional de educação física deve fazer para, após a volta das atividades, sua carreira decolar, né? O que ele vai fazer? Joia. Acima de qualquer coisa, Elias, pelo menos na minha visão daquilo que eu tenho visto dos profissionais que eu tenho atendido, é cuidar de si e dos seus, antes de pensar em qualquer outra coisa. Então, a gente está num período que é desafiador para muita gente, muitas pessoas vão sofrer o impacto disso, para outras o impacto não vai ser tão grande assim. Mas questão de saúde, questão de família, né? Respeitar esse momento que a gente está passando, isso é muito importante. Então, tenho profissionais que eu tenho recebido em sessão que estão descuidando de alimentação, descuidando de atividade física, descuidando de sono. E a gente precisa estar atento a esse tipo de coisa. É muito tempo dentro de casa, é muito tempo sem atividade, sem movimentação. E a gente que é da área sabe o quanto o nosso corpo pede isso. Necessita movimento. Então, o básico saúde, alimentação e sono. Acho que a gente parte ali desse princípio. Mas falando em carreira e em preparação, para mim é a ocupação. O que fazer com esse tempo dentro de casa? E como tornar esse tempo mais produtivo possível? Não tem jeito. Agora a gente está sendo, para algumas pessoas, né, a gente está sendo obrigado a se confinar. E agora não tem desculpa. Se antes a desculpa para não estudar, para não crescer, para não se capacitar era falta de tempo ou falta de dinheiro, chegamos nesse momento. Né? Não tem como usar desculpa mais. Por mais desafiador que às vezes seja conciliar a família e o próprio trabalho, essa é uma grande oportunidade. Por quê? A gente está com mais tempo, que é esse tempo dentro de casa, pelo menos a maioria das pessoas está. E além disso, muita oferta sendo fornecida de cursos gratuitos, oportunidades a baixo custo, com valores mais sociais. Então, esse é um excelente momento para capacitação. E aí é que a gente precisa tomar cuidado para onde a gente está olhando, qual é o foco que a gente vai dar durante esse período de quarentena. Tem pessoas que vão... Opa! Travou aqui para mim. Voltou? Voltou, professor. Ah, tá. Então, eu dizia que para algumas pessoas esse período vai ser de desenvolvimento, enquanto que para outras pessoas vai ser quase que como um período que passou batido e, né, foi de muita reclamação, muita perda e tal. Então, aonde a gente quer colocar o nosso foco? Essa é a grande pergunta. Se você pudesse responder o que você quer tirar de lição aprendida, de crescimento dessa quarentena, qual seria essa grande lição? Onde está o seu foco de desenvolvimento? Naturalmente, a gente vai desenvolver hábitos, né, com essa mudança. Porque o nosso corpo se adapta, a nossa mente se adapta, a nossa rotina se adapta.
A questão é, a gente vai construir hábitos bons que vão desenvolver a nossa carreira, é uma leitura, é uma aproximação com as pessoas ao redor, é um novo jeito de se pensar na carreira, é um novo negócio. Então, são hábitos bons ou são hábitos ruins? Coisas relacionadas à procrastinação, alimentação, à preguiça, tudo isso. A gente vai desenvolver hábitos, basta ver esse tempinho. Você já deve estar percebendo que no seu dia a dia você está repetindo algumas coisas. E aí precisa balancear para ver se está construindo hábitos bons ou se está construindo hábitos ruins. Quer complementar? Professora, quero sim. O professor René falou, quando nós iniciamos a quarentena, que aquele profissional, vamos falar aqui um pouquinho do personal, né? Que já tinha uma plataforma montada, ou pelo menos já encaminhada, né? Ele não está sentindo tanto nesse momento. Tá? Uhum. Agora, o profissional que não se preocupou com essa questão, logo também porque foi pego de surpresa, né? Ele está sofrendo demais, né? Para passar o treinamento, tá lá com o seu aluno, para poder, porque assim, se o aluno não tiver o treinamento, dificilmente ele vai pagar, né? Sim. Então, aquele profissional que se preparou, se planejou e tinha sua plataforma montada, ele está tranquilo por enquanto, né? Exato. Então, professora, muito bem. Vamos lá para o Então, nosso... só complementar, então, só para até fechar essa linha de raciocínio, Elias, é exatamente isso. Quando a gente fala de um planejamento de carreira, é justamente sobre isso que a gente está falando. Muitos profissionais vão sentir o impacto desse momento de quarentena. Muitos. Eu arrisco a dizer que a grande maioria. Agora, o fato dessas pessoas sentirem o impacto mostra claramente que faltou planejamento. Esse é ali que a gente tem que olhar. As pessoas, como você mesmo está colocando, as pessoas que já acompanhavam o mercado, que já entendiam essa tendência do digital, as pessoas que já vinham se preparando, elas vão sentir, mas elas não vão sentir tanto. Daí a importância do planejamento. Então, quando a gente começou, né, a nossa live falando sobre a importância da gestão de carreira, esse é um dos motivos. É a gente estar atualizado e andando de acordo com esse momento, porque altas e baixas, elas sempre vão acontecer. E não pode ser essas interferências externas que vão abalar a nossa estrutura, tanto interna, emocional, e nem de carreira profissional, empresarial, né, para quem tem uma empresa. Então, esse é um ponto bem legal. E ali, então, sobre a questão da quarentena especificamente, eu sinto que é isso, é aproveitar e usar esse momento da melhor forma com qualificação. Desenvolvendo, se quiser, um projeto novo, alguma coisa, repensar a carreira. É um momento que está convidando a gente a olhar um pouquinho para dentro, repensar valores, repensar escolhas. Então, se permita fazer isso também. Se permita se enxergar para saber se aquilo que você vem fazendo na sua vida hoje é realmente aquilo que você quer. Seu estilo de trabalho, a sua quantidade de trabalho, a sua renda financeira, tudo isso está de acordo com aquilo que você queria, que você planejou. E se não está, use esse momento para dar uma parada e pensar como fazer diferente. Usar esse momento para se planejar o que fazer de diferente daqui para frente. Nós nunca tivemos tanto tempo, né, Bia? Para fazer algumas coisas que estavam atrasadas, colocar em dias, como também planejar o futuro, né? A Gabi falou o seguinte, já deixando uma das minhas perguntas, seguindo o raciocínio do professor Elias, como fica a gestão de carreira e as mídias sociais em meio a essa pandemia? Se tiver como fazer esse paralelo, pergunta aí da professora Gabi. Claro, que acho que vai muito ao encontro do que estava falando antes, que é a questão da preparação. Os profissionais que já tinham se ligado da importância de usar as mídias sociais nesse momento estão sofrendo menos impacto. E não tem jeito. Se antes já era importante, imagina agora, né? Esse momento é quase que obrigatório. Isso não é para gerar ansiedade, para gerar, né, nada disso, de então eu preciso começar tudo. Não é isso, é assim, mude. Se não mudou até esse momento para usar, para estar presente nas mídias sociais, agora é o momento. É essencial usar as mídias sociais como uma forma profissional, para compartilhar esse conteúdo que você tem aí dentro, compartilhar toda essa experiência que você já passou, poder se posicionar enquanto profissional, né? Então, aprender a gerenciar melhor as redes sociais, cada uma dentro das suas características, né? Escolha aquela que você se adapta melhor e comece a estudar um pouquinho sobre essa mídia,
começa a entender como você pode trabalhar o seu próprio marketing, de repente chegar nos seus clientes, que talvez antes você não conseguiria chegar por causa da questão geográfica e hoje talvez você consiga, e ir se qualificando cada vez mais para poder trazer para perto de você as mídias sociais de uma vez por todas, se ainda não utilizava. Porque as mídias sociais, elas não são uma tendência, elas são uma realidade. Quem está fora das mídias sociais vai ficar fora do negócio daqui a um tempo. Então precisa estar. E aí esse momento ele pode ser muito importante para isso, para se capacitar a utilizar. E a gente está vendo, né, o crescimento, não é à toa que tem tanto projeto novo nascendo, tantas lives acontecendo, tanto conteúdo sendo divulgado para esse momento. Muita live, né, professora? Exatamente, exatamente. Professora, vamos aqui para o sexto ponto, e eu acho uma pergunta interessantíssima. O pós-quarentena, quais passos eu devo seguir para recuperar meus clientes, né? Porque o pessoal perdeu em torno de 60% a 70%. Sim. Sua clientela. Teve algumas Sim. pessoas que estavam falando para mim que perderam foi 100%. Né? Devido a essa dificuldade que ele tem com a tecnologia. Que, como você acabou de falar, é uma realidade. Então, assim, o que deve ser feito, né? A metodologia que eu devo utilizar para me recuperar, porque eu sei que o retorno vai ser muito lento. Tá todo mundo muito assustado com a situação, né? Sim. A maioria das pessoas está se sentindo realmente assim, Elias. E o que me dá segurança e garantia de dizer que não é todo mundo é porque eu tenho visto, eu tenho estado em contato com muitos profissionais que não só não perderam seus clientes, como aumentaram a base de clientes e aumentaram o faturamento durante esse período. Então, essa questão do relacionamento com o cliente, ela é fundamental nesse momento. E agora não é hora de perder cliente. Os clientes, não, as pessoas, elas não vão sumir. Elas estão ali, elas estão precisando de você ainda. Talvez não exatamente daquela forma como você fazia antes. Você talvez não vai estar presente para ela da mesma forma, mas esteja presente. Não perca os seus clientes de vista. Esteja com eles. A melhor pessoa para te dizer o que você pode fazer para poder se recuperar depois é o seu próprio cliente. Então agora é o momento de estar em contato com ele e perguntar: e aí, como que está o seu dia a dia? O que você tem feito? Quais são as suas dificuldades hoje? Como que eu posso te ajudar? Você está treinando? Não está treinando? Se está treinando, o que você está encontrando de barreiras? Se não está treinando, como que eu posso te ajudar? Eu estou aqui. Verdade. Então, para amarrar seu cliente agora, nesse momento. Não precisa ser todos, não precisa sair captando clientes se ainda não sabe fazer isso, mas da sua própria base, esteja perto deles. Esse é o maior ativo que você tem nesse momento. E ali, se falta resposta, se falta criatividade para saber o que fazer no depois, olha o mercado, entende o que as pessoas estão fazendo. Tem muita gente sendo criativa nesse momento e criando projetos novos. Olha para esse mercado e traz para dentro da sua realidade, sempre validando com o cliente. Eu converso com o cliente todos os dias. Clientes diferentes, clientes antigos, clientes novos. Eu estou em contato direto para saber. E o tempo inteiro perguntando: como você está? O que está acontecendo? Você está bem? Sua família está bem? O que você está precisando? O que eu posso te ajudar? Porque assim a gente vai sabendo como a gente consegue se readaptar, é mais assertivo nas mudanças que a gente precisa fazer ou nas competências que a gente precisa desenvolver. Eu precisei desenvolver novas competências para lidar com esse momento. Mas quem me disse quais eram essas competências foram os meus próprios clientes. Então, eu acho que não existe fórmula mágica, não existe um passo a passo pronto, porque ninguém sabe o que vai acontecer daqui para frente. Verdade. Então, a gente tem que lidar com o que a gente tem agora. E o agora pergunte para os seus clientes o que eles querem. Professora, nossa última pergunta, e depois a gente vai abrir aí para os colegas perguntarem, né? Qual dica ou mensagem você deixa aqui para o pessoal que está querendo aí entrar no mundo da gestão, né? Como eu entrei agora, ainda estou entrando, conhecendo, né? Que dica você daria? Conhecimento, sempre. Então, buscar mesmo entender o que é essa área. A gestão do esporte, ela ainda é uma área muito paralela ao esporte. Ela é quase separada do esporte. Na verdade, deveria ser a base do esporte. Antes da gente aprender a parte técnica da educação física, a gente deveria aprender sobre gestão. Então, todo mundo
deveria aprender um pouquinho, pelo menos o mínimo possível, para se virar sozinho. Para não precisar ficar dependendo de ninguém, nem de cliente, nem de órgão público, nem, né, para quem trabalha com equipe, tem essa realidade de políticas públicas, para Isso. quem empreende. Então, esse conhecimento em gestão ele é fundamental. Hoje a gente tem cursos gratuitos, cursos online que facilitam essa capacitação. É possível, né? A gente tem profissionais que estão começando a falar mais sobre isso, a gestão vem crescendo um pouquinho nessa área. Então, a minha dica principal é busque conhecimento e busque empreender, sempre. A solução, o que eu vejo principalmente na questão de negócios e de carreira, é o empreendedorismo. Ah, mas eu já trabalho dentro de uma instituição. Não tem problema. Como que você pode inovar dentro dessa instituição? Como que você pode inovar dentro daquele seu trabalho que você já faz? Então, busque se qualificar e se capacitar cada vez mais para poder encontrar as soluções que hoje você busca. Ótimo, professor. Então, vamos aqui, gente, fazer as perguntas. Professor, não sei se eu passei por alguma aqui pergunta. Deixa eu ver. Vamos A voltar aqui. Gabi. Mas se alguém tiver alguma pergunta, faça aí para a professora Bia Amorim. A professora Gabriela acho que tinha alguma, mas ela já fez, né, questão das mídias sociais. Uhum. O Nino Severiano que comentou, ó, se tiver interesse, pegando um gancho nesse tema, estamos à disposição para tratarmos sobre inclusão da mídia na educação física. Especialista pelo FSJ, estamos à disposição para as estratégias. Muito legal, Nino, bom saber. Vamos entrar em contato, Nino. Tá empreendendo ali. Pessoal, então, agradecer a participação de todos, né, que estiveram aqui com a gente nesse momento. Dizer que aos profissionais de educação física a gente está aqui para tentar colaborar, ajudar. Esse é o objetivo, né? E, professora Bia, faça aí suas considerações finais, amiga. Faço, claro. Primeiro, eu estou super à disposição. Então, quem precisar de ajuda, quem quiser um norte, pode entrar em contato comigo. Estou Segue, aqui também segue, para. aí, segue aí a professora Bia Amorim, né, no Isso. Instagram. Com certeza, se quiser fazer uma pergunta agora, né, a gente está à disposição para responder, mas se quiser E depois me chamar no direct, pode chamar. também tem o Gostaria né, professora? de. Tem Oi? também falar do canal do YouTube, né? Meu canal no YouTube, sim, onde eu falo sobre gestão do esporte, é Bia Amorim. Então lá tem algumas. Tudo isso que a gente conversou um pouquinho é o que eu falo lá no canal. E gostaria de, já que a gente está falando, né, sobre gestão de carreira, eu gostaria muito de poder presentear alguém que está aqui. Eu gosto muito de fazer isso, eu adoro trabalhar com um profissional, assim, na raiz mesmo. Então você falou, né, da sua sessão, que já saiu com coisas a fazer, tarefas a fazer, já realizou Isso, algumas. isso. Eu adoro ver isso, ver essa evolução. Então, ficaria muito feliz se eu pudesse atender alguém que está aqui também. Eu vagou coincidentemente um horário para mim no sábado, às 9h30 da manhã. É esse horário que eu tenho. Então, se alguém aqui quiser ter essa oportunidade da gente olhar para a sua carreira, olhar para esse momento que você está vivendo, o que você poderia fazer de alternativas, quais são os objetivos que você vem buscando hoje para sua carreira. Se você está interessado em fazer isso, me manda um eu quero, ou Bia, eu gostaria de participar. Eu vou fazer um sorteio para ser justa, se mais pessoas procurarem, então eu vou sortear esse horário aí. Como a live fica 24 horas no ar, depois das 24 horas de amanhã, daí eu faço esse sorteio certinho. Pronto. Mas aí vou ficar muito feliz. Se eu, né, atender alguém daqui, dessa live, vai ser muito bacana mesmo. Ó, Então, a Flávia Moura, que é da APFI, uma associação aqui da região, que eu tive o prazer de participar na construção dela. A professora Gabriela Tavares também está dizendo que quer ir. Então, professor, legal. o pessoal da live aí, hein? Show. Manda por direct pra mim que daí fica mais fácil da gente organizar. Manda lá, Bia, eu quero. Aí eu já vou saber o que é e amanhã eu faço o sorteio e divulgo lá pra vocês. Pronto. Mas, além disso, quero, gente, primeiro agradecer a todos vocês pela participação, pelas perguntas, né, pela oportunidade de estar aqui. E a você, professor Elias, obrigado pelo convite. Eu que agradeço, professora. Uma parceria que está se construindo, né? E se a gente vai se encontrar aí no Esportes Magnamente Talks, né? Exatamente. É um nome um pouquinho assim estranho, mas é de orientação, tá, professora? Então, Sim. mais uma vez, professora, agradecer e mandar um abraço aí para você e sua família.
Obrigada. Deixa eu dar um beijo aqui, mandar um beijo pro Betinho e pro Everton, que são dois clientes que acabaram de entrar aqui. Adoro, são muito queridos, estão Tá. sempre acompanhando aí, gente. Obrigada. Um abraço para Tchau, todo mundo. professor. Tudo de bom. Tchau. Ao braço também.